A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje a igreja está bonita e o tema ficou lindo. Eu tenho certeza que os pais estão assim, com tanta emoção, o coração está para explodir, de tanta alegria de ver os filhos aqui fazendo uma apresentação tão bonita, né? E quem não pôde estar aqui, está acompanhando via online. Eu saúdo a igreja com grande afeto e grande gratidão. Nós estamos no mês da mocidade e temos um tema desafiador: valores inegociáveis. Quantas vezes nós temos negociado com o mal? Quantas vezes, sem perceber, temos feito alianças contrárias à palavra de Deus? E eu quero começar lendo Daniel, a nossa divisa, a Bia já leu, mas eu queria ler novamente com a igreja, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. A princípio, quando lemos esse texto, ele parece muito enigmático, mas é tremendo a mensagem que tem em cada linha, em cada frase desse texto. Vamos ler a palavra de Deus, que diz o seguinte: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu vou conclamar a igreja a ficar de pé. E todos nós vamos ler unissonamente, seguindo o que está, a versão que está aqui na tela. Todos juntos, fazendo cada entonação necessária desse texto. Vamos, igreja. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Baixa a tua cabeça, amado. Deus tremendo, que esta noite saiamos daqui com a mensagem profunda de não nos contaminarmos com as iguarias do rei. Espírito Santo de Deus fala profundamente ao nosso entendimento esta noite, a começar em mim. Dar-nos a tua paz, queremos mais de ti. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Podem sentar, amada igreja. O livro de Daniel, ele compõe-se essencialmente de duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 6, que fala de histórias. São 6 histórias contadas aqui nos capítulos de 1 a 6. E nos capítulos de 7 a 12 fala de visões. São 4 visões. E esse contexto compõe o livro de Daniel. Nós já vimos domingo passado, quando o Marquinhos, ele falou dessa primeira parte de Daniel, onde quando Daniel chega à Babilônia com seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, e lá eles são postos, eles vieram escravos, e como eles eram ali de famílias reais ou de famílias de grande posse, eles foram escolhidos para um grupo de jovens de várias nações. Eles iriam passar por um período de 3 anos, que eles iriam estar aprendendo sobre a cultura babilônica, sobre a língua, para que depois de 3 anos eles fossem servir no palácio ao rei. E o rei ordenou para o chefe dos eunucos que esses jovens recebessem a mesma comida que ele iria comer e o mesmo vinho que ele iria beber. É nessa hora que o versículo 8 do primeiro capítulo, Daniel diz que ele escolhe não se contaminar. Ele chega para aquele chefe e diz assim: olha, eu quero te fazer um pedido. Nós não gostaríamos, nós 4, de comermos essas comidas.
nós queríamos comer legumes e verduras e bebermos água. E aquele responsável por aqueles jovens diz assim: não, vocês vão definhar, e aí o rei vai vir contra mim e eu vou ser prejudicado. Ele diz: faz o teste de 1 semana e vê se de fato nós vamos definhar. E depois de 1 semana os jovens estavam bem, os jovens tinham saúde a olhos vistos, e ele permitiu que aqueles jovens passassem por a dieta de verduras, frutas e água. Eles não queriam aquelas iguarias do rei. Aquela comida era oferecida aos deuses da Babilônia, e depois o rei comia, e era isso que ele queria dar para aqueles jovens também que estavam ali aprendendo no palácio. Daniel, nesse período, ele tem por volta de 14, 15 anos. E Marquinhos frisou que Daniel com certeza teve uma base, ele teve uma estrutura familiar muito forte, que lá em outra terra como cativo, ele não tinha pai e mãe olhando por ele. Quando ele estava lá cativo, em situação de escravo, ele escolheu não se contaminar. Ele escolheu obedecer o que lhe foi ensinado na infância. Os homens, eles passavam para os filhos todos os conhecimentos da Torá, não só na escrita, mas também na prática. Tinha essa preocupação em educar os filhos, em honrar a Deus Todo-Poderoso, em temer, em buscar aprender mais de Deus. E toda essa bagagem familiar Daniel levou lá para a Babilônia quando ele estava cativo. A relevância dos ensinamentos familiares foi a firmeza que Daniel teve para, naquele ambiente que estava propondo para ele luxo, estava propondo para ele iguarias, estava propondo para ele dinheiro, fama, ele escolheu a Deus, ele escolheu continuar servindo a Deus. Qual jovem hoje que, se lhe for apresentado iguarias do rei, se forem apresentados a ele dinheiro, olha, dinheiro fácil, vamos aqui, a gente vai ali só confiscar alguns produtos e revender, nada mais, só isso, mudou o nome de roubo para confiscar, e o jovem acaba cedendo porque ele não tem dinheiro. Ele quer das iguarias do rei, eu também mereço, eu também posso fazer isso, pegar um pouco de quem tem muito e aí ganhar algum dinheiro. É se contaminar. Daniel, ele teve uma base familiar. A família de Daniel ensinou sobre Deus Todo-Poderoso, que cuidava de Israel, do povo de Israel, mesmo no cativeiro. Agora, Daniel está por volta dos 82 anos. E aí Daniel está estudando as Escrituras e ele está lendo um trecho lá em Jeremias, capítulo 29, dos versículos 10 a 14. Jeremias 29, 10 a 14, e Daniel lê o seguinte: porque eu bem sei, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ão de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. A promessa de que o povo retornaria do cativeiro a Jerusalém está sendo exposto aqui por Jeremias. E ao fazer as contas, Daniel descobre que faltam mais ou menos 2 anos para que essa promessa se cumpra. Então ele estaria ali por volta dos 68 anos de cativeiro.
E quando Daniel lê Jeremias, o profeta Jeremias falando isso, ele olha para o povo e o seu coração se entristece, porque já eram 68 anos de cativeiro e o povo continuava rebelde, o povo continuava indo contra os mandamentos de Deus. E Daniel se entristece profundamente. O povo estava sofrendo o castigo da escravidão por conta da idolatria, por conta da negligência em seguir os mandamentos de Deus. Deus é um Deus zeloso. Ele não compactua que você o adore no domingo à noite e durante a semana façam coisas que envergonham ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo com todas as dificuldades de um momento de escravidão, o povo não se rende aos pés de Deus. Eles não haviam mudado a atitude e nem haviam voltado seus corações a obedecerem os ensinamentos e mandamentos a Deus. Não haviam honrado a Deus como Ele merece. Essa rebeldia contra Deus faz com que Daniel se humilhe em oração, clamando pelo povo e clamando por entendimento. É por isso que o tema dessa noite é o poder da oração. Será se vale a pena buscar a Deus em oração? Será se vale a pena esperar em Deus a resposta de uma oração? Daniel é uma prova viva de alguém que entregou toda a sua vida em buscar conhecer a Deus através da oração. E aí no tópico, o poder da oração, eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura de Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos de 11 a 14. Daniel 10, de 11 a 14. E me disse Daniel, homem muito amado. Deus diz a Daniel, homem muito amado. Essa noite Deus também olha para ti, chama pelo teu nome e diz que tu és amado para Ele. E essa noite eu vou mostrar para vocês porque Daniel foi chamado de homem amado. E o quanto nós devemos pegar o exemplo de Daniel para ouvir do Senhor: Jane, mulher muito amada. Então disse o Senhor: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Aqui é Gabriel que está falando para Daniel. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Babilônia, nesse momento, já estava sendo direcionada pelo rei Ciro. Não era mais Nabucodonosor. Foi Nabucodonosor, depois vieram os persas e tomaram a cidade, depois vieram os medos. Então, nesse momento aqui, é Ciro, rei da Pérsia. Era o terceiro ano do reinado de Ciro. E Daniel tem essa visão. E ele já teria aqui por volta de 82 anos, 605 antes de Cristo. Daniel, ele tinha uma vida de oração desde a sua chegada à Babilônia, ainda adolescente. E eu ouvi uma vez uma adolescente dizendo assim: graças a Deus que eu conheci Jesus aos 13 anos.
Porque se Ele permitir, eu tenho uma vida inteira para compartilhar do amor de Deus. E vi também um idoso de 80 anos chorando, dizendo: que pena que eu conhecia Jesus aos 80 anos. Se eu tivesse conhecido Jesus mais cedo, eu teria anunciado muito mais tempo a palavra de salvação. E aquele senhor de 80 anos, ele se apressava em falar de Jesus, porque ele disse: eu estou mais para o fim do que se eu tivesse 14 anos. Daniel havia sido ensinado que Deus era um Deus poderoso e digno de todo louvor e toda adoração. Um Deus que se alegra em conversar com seus servos por meio das orações e súplicas. Daniel entendeu perfeitamente o que lhe fora ensinado quando criança e reproduziu esses ensinamentos quando estava em Babilônia como escravo. Nesse momento, Deus revela a Daniel acontecimentos futuros. O texto, o final do versículo 14, diz que eram dias vindouros e ainda ia demorar a chegar o que Gabriel estava falando para Daniel. Estudiosos sugerem que o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Daniel tem uma experiência sobrenatural depois de estar triste pelo entendimento dos escritos do profeta Jeremias, em clamar a Deus pelo povo de Israel através da oração. Ele buscava, ele era um governador, ele estava lá em alta porque ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se preocupava em entender e conhecer o que a palavra de Deus diz sobre ele. Daniel orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas. Ele clamava ao Senhor em orações e súplicas. E Daniel só era o homem que era porque temia a Deus e procurava conhecer mais de Deus. A oração de Daniel foi ouvida desde o momento em que ele se pôs de joelho a clamar. Daniel, nesse momento, ele vê: Senhor, tu dissestes através do teu profeta Jeremias que o cativeiro iria durar 70 anos e já está próximo o cumprimento dessa promessa, e esse povo não se atém a cumprir as leis do Senhor, não se submete a buscar ao Senhor e a clamar que o Senhor tenha misericórdia deles. Quando Daniel está nessa angústia no capítulo 9, e ele está orando e clamando, o Senhor ouve a oração dele. Lá no capítulo 10, que é o texto que nós lemos, Gabriel vem falar para Daniel depois de 21 dias: olha, homem amado, Deus tem ouvido a tua oração desde o primeiro dia, e eu fui enviado para te dar a resposta, a explicação das coisas que ainda irão acontecer. Mas no meio do caminho eu fui interrompido por um ser espiritual do mal, que a palavra de Deus chama de príncipe das trevas, e me impediu de chegar aqui. O diabo tinha um propósito: bagunçar com a cabeça de Ciro, porque Ciro, 150 anos antes dele reinar, o profeta Isaías tinha dito que Ciro, nesse período, iria começar a libertar o povo para voltar para Jerusalém. Olha que tremendo, a palavra de Deus, ela vai só confirmando tudo que Deus mandou falar através dos profetas. E Daniel, naquele momento, Gabriel chega e fala: eu fui impedido pelo príncipe das trevas. O diabo não queria que o coração de Daniel recebesse aquela mensagem de que o povo sairia, que seria reconstruída a cidade de Jerusalém, seria reconstruída o templo de Deus. E Ciro tinha começado a enviar, junto com as pessoas, recursos. E Satanás usa os samaritanos para interferirem na reconstrução do templo. Mandam dizer mentiras para Ciro. Então existia um plano astucioso do diabo para não permitir que a promessa de Deus se cumprisse com aquele povo de Israel
templo de Deus. E aí Gabriel, ele narra que naquele momento, aquele período para os humanos de 21 dias, Miguel, um dos príncipes, vem ajudá-lo para que ele consiga chegar até Daniel e decifrar a visão que ele tinha tido. Toda oração sincera é ouvida no céu. Muito embora a resposta pareça demorar mais do que podemos compreender, Daniel orou 3 semanas antes que a resposta viesse. Ainda que o anjo lhe tivesse garantido que as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia de súplica. Quantas vezes nós temos orado e dito, Deus responde. Ainda não. Senhor, já passou 20 minutos, o Senhor ainda não respondeu. Eu estou aqui me humilhando na tua presença. Responde, o que eu faço? Será se eu aceito esse emprego? Senhor, me diz, eu tenho que dar resposta amanhã. Quantas vezes nós achamos que Deus é nosso capacho? Quantas vezes nós temos desesperado e temos feito aquilo que nós entendemos que é certo? Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho e que sua descendência seria incontável. Mas Sara era estéril. E Sara estava envelhecendo. E Sara não tinha filhos. Sabe o que Sara faz? Vai dar uma ajudinha para Deus. Bota a sua serva Agar para ter relações com o marido. E ela tem Ismael, o filho da escrava. Quando Ismael tinha 13 anos, Sara, aos 90, engravida de Abraão aos 100, aos 99, 89. Quando Isaac nasce, Abraão tem 100, Sara tem 90. Deus Todo-Poderoso e dono do sobrenatural, do impossível, fez uma promessa a Abraão, mas a Sara quis ajudar. Quantas vezes nós estamos querendo ajudar Deus? Nós não sabemos de nada, se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A nossa busca é incessante de aprender e conhecer o que a palavra de Deus diz. E clamar ao Senhor através de orações e súplicas. Provérbios 22, 6 diz o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer ou quando crescer, não se desviará dele. Educar indica a primeira instrução que um pai e uma mãe devem dar ao filho. E com certeza, Daniel passou por essa educação familiar. Nesse momento do capítulo 10, Deus ergueu o véu e mostrou a Daniel as realidades do mundo invisível. Ele mostrou aqui o conflito das forças do bem contra as forças do mal. Na Bíblia, somente em Daniel, capítulo 10, nós encontramos uma explicação tão completa quanto ao processo da oração. E nenhum texto da Bíblia é tão didático, tão pedagógico como Daniel 10, em explicar a guerra espiritual no processo da oração. E esse processo não aconteceu só com Daniel. Esse processo acontece nos dias de hoje. Quantas vezes nós temos clamado por uma vida para que Deus não leve, e Deus ouve a oração da igreja? Eu conheço uma história que uma moça, ela teve uma dificuldade no fígado. O fígado não entendeu que não fazia mais parte do corpo dela, e ela começou a ter sérios problemas e precisava de um transplante. Era alguém muito próximo nosso, e ela teve que ir às pressas a São Paulo. E num determinado momento a situação dela ficou muito crítica. Ou ela recebia o transplante de fígado, ou ela morria. E numa semana os médicos disseram: ela tem no máximo 5 dias de vida. Ela precisa com urgência de um fígado. E foi levantado um clamor em todos os amigos, familiares, igrejas, um clamor por a vida dela.
e o fígado não chegava. E no último dia, nas últimas horas de vida que ela tinha, eu me lembro que nós estávamos na sala da nossa casa, de madrugada, orando por a vida dela, clamando que o Senhor enviasse um fígado. E chegou, mas era um fígado de criança. Ela não aceitou, não dava certo. E naquela madrugada, muitas famílias estavam de joelhos, orando por a vida dela. E quando a gente estava orando na sala, eu vi ela morta no centro cirúrgico. E eu comecei a clamar ao Senhor que ressuscitasse a vida dela. E de forma sobrenatural, milagrosa, apareceu um fígado. Ela teve uma parada respiratória. Ela realmente morreu no centro cirúrgico. Mas Deus tinha um plano, como tem um plano para a vida dela. Ela está viva hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma serva de Deus, que tem amor em anunciar a palavra de Deus. É esse Deus que responde no tempo dele. Deus não está debaixo do meu querer. Eu sou a feitura dele. Eu não sou dona de Deus. É tudo na hora dele, no propósito dele. Daniel 10, versículo 11 diz: Deus chama Daniel de homem amado. Já pensou Deus se direcionar a ti, te chamar pelo nome e dizer que você é uma pessoa amada por Ele? Nada passa desapercebido aos olhos do Pai Celestial. Quantas vezes perdemos as forças quando não recebemos uma resposta imediata de Deus? Deus não está me ouvindo. Deus não existe. Ele não responde o meu clamor. E você ora um dia, uma semana, um ano, 10 anos, Deus não me ouve. São os mistérios de Deus, porque é o tempo dele que não é o meu tempo. Os planos de Deus não são os meus planos, assim diz o Senhor lá em Jeremias. Quantas vezes clamamos por uma visão física do mundo espiritual para sanar nossa ansiedade, o nosso desejo de saber de Deus se é verdade ou não. Deus, bota um anjo aqui para falar comigo. Bota, se eu não ver um anjo, não é real. O mundo espiritual. Como seres humanos, nascemos em pecado e por conta do egoísmo que é nato de quem é pecador, chegamos à presunção de querer mandar em Deus. Mas Isaías 55, versículos 8 e 9 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não era Jeremias, é Isaías. Por mais que não entendamos e muitas vezes não aceitemos, Romanos 8, 28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É fundamental para a compreensão dessa passagem que nós vimos em Daniel capítulo 10, não percamos de vista o contexto que essa visão foi dada para Daniel. Deus queria restabelecer seu povo em Jerusalém e moveu o coração de Ciro para que emitisse um decreto ordenando a reconstrução do templo. É Deus quem remove os reis e quem estabelece os reis. Daniel 2:21. Através de Isaías, cerca de 150 anos, Deus já havia predito que Ciro faria isso. Satanás procura frustrar o plano divino junto aos reis da Média e da Pérsia que agiam nesse momento. Os vizinhos de Judá fizeram tudo para impedir a reconstrução do templo de Jerusalém. Devemos buscar a Deus e esperar sua direção. Aplicar o nosso coração na busca incessante da presença de Deus. Precisamos resgatar a importância de se buscar a Deus em todas as coisas e entender a sua direção, que nos fará sair de nossos conflitos.
pessoais. No terceiro tópico, um pai que agrade ao Senhor. Que paralelo nós podemos fazer do Dia dos Pais com a vida de Daniel? A história dos Hebreus revela que o pai deveria dirigir diligentemente o ensino da palavra, no caso a Torá, para o filho. Ele deveria ter na cabeça gravado toda a Torá. Educar era prioridade para o judeu, educar de forma correta. O lar é a nossa primeira igreja, onde as lutas são travadas, vencidas e somos preparados para a vida. Esse projeto veio diretamente do coração de Deus, quando Ele criou Adão e Eva. Sendo assim, eu queria deixar 4 desafios extraordinários, às vezes difíceis, mas todos podem ser perfeitamente capacitados por Deus, que é a imagem perfeita da paternidade. Primeiro, aos pais, aos futuros pais, ser um líder espiritual para a sua família. Como profeta e cabeça da família, Deus deu a responsabilidade de ministrar a graça de Deus todos os dias para seus filhos e para sua esposa. O seu caminhar com Deus vai definir o rumo da sua família. Vou repetir: o seu caminhar com Deus. Homem, pai, quem ainda não é, quem vai ser um dia, o seu caminhar com Deus vai definir o rumo, a direção, o final da vida da tua família. Deuteronômio 6:5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O homem que ama a Deus acima de qualquer coisa e com todas as suas forças é um homem que sabe direcionar seus filhos e a sua esposa a seguir aos caminhos do Senhor, ajudando seus filhos a crerem e experimentarem o poder de Deus. Salmo 145, versículos de 4 a 7 diz assim: uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça. Como é que um pai, ele pode falar dos feitos tremendos de Deus, se ele não conhece a Deus? Daniel tinha propriedade de falar de Deus, porque ele não só buscava conhecer a Deus, como ele orava clamando para que o Senhor abrisse o seu entendimento para ele saber mais dos propósitos do Senhor. Primeiro ponto, ser um líder espiritual para a sua família. Segundo, ser um marido que ama a mãe de seus filhos como Cristo amou a igreja, fazendo de seu casamento o melhor testemunho para eles. O testemunho tem que começar aí dentro de casa. O homem tem que ser testemunho primeiro para seus filhos e para sua esposa. Ao amar e cuidar da esposa, o homem cria um ambiente seguro e faz os seus filhos se sentirem amados também. O marido que ama como Cristo amou a igreja, renuncia o que for preciso, como ele também renunciou. Ele dá a vida por a sua família. Responsável, trabalhador, honesto e coerente. O pai, segundo o coração de Deus, é um líder previsível, estável, íntegro, cheio de alegria em todas as fases da vida. Aí o homem não pode mais ficar triste, não pode mais ficar zangado? Pode, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Não tem que extrapolar, a raiva não tem que me dominar, o ódio não tem que me dominar, a impaciência não tem que me dominar. O pai que teme
mandamentos do Senhor tem ou busca domínio próprio. Terceiro, ser um protetor do seu lar. Proteger, zelar pela integridade física, emocional e espiritual daqueles que são seus. Disciplinando com amor e paciência. Promovendo um ambiente de reconciliação e de perdão entre os filhos, entre a esposa, enfatizando sempre suas qualidades, suas conquistas, elogiando e promovendo publicamente também a mãe dos seus filhos. Assim formará pessoas saudáveis emocionalmente e habilitadas para amar e expressar seus sentimentos com liberdade, sem culpa. O pai poderá dizer para o seu filho, recitar João 3,16 com propriedade, porque ele ama a Cristo, porque ele obedece, porque ele entende porque que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, para dar a vida a nós, pecadores. Uma família, ela pode ser moderna e esclarecida, e ainda assim se manter pura. A pureza da casa é mantida pela proteção e pelo próprio exemplo do sacerdócio de um pai, segundo o coração de Deus. Ser pai é um privilégio que não deve ser negligenciado. Na paternidade, o homem exerce sua semelhança com Deus com totalidade, desfrutando de alegrias e prazeres que só um pai, segundo o coração de Deus, pode conhecer. E a pessoa que diz, eu não tive um bom exemplo de pai, eu não tenho pai, eu não sei quem é meu pai. Mas se você é homem, você tem a escolha de ser um pai, segundo o coração de Deus. Quarto e último ponto, clamar a Deus por sua família. Daniel foi um exemplo de homem que clamava a Deus pelo povo de Israel. Daniel teve a oportunidade de voltar para Jerusalém, mas ele não quis voltar. Ou pela idade, seus 82 a 86 anos, ou para continuar ali na Babilônia e ajudar dali o povo que estava lá em Jerusalém, porque ele se preocupava. Estava Esdras lá, estava Neemias lá. E ele aqui, ele poderia ajudar tanto em oração como em participação, porque Daniel era um grande homem lá no reino. Quantos pais têm deixado de clamar a Deus por seus filhos, dando mais tempo para o trabalho, para a televisão, para o celular, em vez de chegar a seus filhos e conversar, tentar entender o coração do filho? Daniel era governador e tinha muito trabalho, mas ele tinha tempo para dedicar-se em oração e busca de conhecer a Deus. Charles Spurgeon disse uma vez: a distância entre um problema e a solução é a distância entre os joelhos e o chão. Vou repetir. A distância entre um problema e a solução é a distância que você dá dos seus joelhos ao chão. Não dá para ensinar uma coisa e praticar outra. Não dá para dizer para o filho orar se você não ora. Não dá para dizer para o filho, leia a Bíblia. Filho, leia a Bíblia, é muito bom, mas você não lê. Tem um ditado popular que diz: o que você faz fala tão alto, mas tão alto, que o que você diz passa desapercebido. Entende? Teu filho vai olhar para o que você faz muito mais do que o que você fala. Porque sua fala entra aqui, sai por aqui, vai ao vento. Mas a tua prática, a tua vida, ele olha e ele assimila e aprende. Daniel ensinava ao povo o que tinha, que era o hábito de praticar a busca por Deus através da oração. Ele ensinava a orar e obedecer a Deus porque mostrava o quanto era dedicado em buscar ao Senhor. Temos vivido uma desvalorização da família, uma cultura de que criança sabe das coisas e por isso ela pode decidir coisa séria. Tem pai chamando o filhinho de meu coleguinha. Olha, ele nem entende. Tem pai dizendo que adolescente
Uma geração enfraquecida dos padrões distorcidos da Bíblia tem se levantado para ditar normas e condutas que podem facilmente enganar quem não vive uma vida de buscar conhecer a Deus. Exercer o papel paterno vai além da mediocridade de colocar comida dentro de casa. É gastar tempo em direcionar os filhos no caminho do Senhor. Também não adianta ser um excelente pai se não conseguir passar essa cultura para a próxima geração. O pai não tem que encher o peito e dizer: eu sou um herói para meus filhos. O pai tem que encher o peito e dizer: eu estou construindo na vida do meu filho para que ele seja um herói no futuro para a sua família. Vocês já viram um técnico de futebol? Quando acaba a competição e o time ganha, são os jogadores que são premiados com medalha, não o técnico. Ele está lá no anonimato, mas ele está treinando o time para chegar à vitória. E eu queria concluir dizendo: Daniel foi o homem que foi porque tinha como prioridade em sua vida buscar a Deus. Daniel só foi o homem que foi porque ele dedicava tempo em buscar a Deus. Deus se agradou tanto de Daniel que, além de o chamar de homem amado, fala com ele através do anjo Gabriel, lhe dando visões e entendimentos de coisas que iriam acontecer lá no futuro. Daniel teve dificuldades e provações em toda a sua vida escrava, mas não negociou seus valores com os manjares do rei. Ele não negociou, o seu coração não se inclinou a poderes, a regalias. O seu coração estava disposto no Senhor. Daniel é um grande exemplo para homens que desejam ser pais e para homens que já são pais. Dedicar sua vida ao Senhor, buscá-lo através de orações e súplicas, é o grande segredo para uma vida equilibrada. Apesar dos pesares da vida, o Senhor Deus nunca desampara uma pessoa que o busca através de oração e súplicas. O pai que é exemplo em casa formará uma descendência equilibrada que tem Deus como pilar de sua formação. O desafio é seguir os passos de oração de Daniel e ser modelo de servo dedicado. Eu vou terminar repetindo essa frase. O desafio é seguir os passos de oração de Daniel e ser modelo de servo dedicado. O Senhor tem projetos incríveis para realizar na tua vida, mas você tem que fazer uma escolha. Daniel fez desde cedo, e o Senhor esteve todo o tempo cuidando de Daniel e o chamando de homem amado. Que a palavra do Senhor essa noite venha ficar impregnada, colada no teu entendimento, e que essa noite você seja incomodado pelo Espírito Santo de Deus para querer ser um servo fiel, seguindo o modelo de Daniel. A paz. Pastor, por favor.